uma breve apresentação minha aqui, né, professor? Eu sou doutorando em Direito Tributário Financeiro e Econômico pela USP, né, mestre em Direito Tributário pela PUC São Paulo, especialista em Direito Tributário e Direito Processual Civil, e advogado também. Deixei aqui os contatos, tá? Se vocês eventualmente quiserem mandar alguma dúvida, entrar em contato depois, fiquem à vontade, tá, gente? Estou à disposição. Bom, então, primeiro, assim, qual que é o objetivo que eu pretendo alcançar aqui, né, ao final dessas 2 horas que nós temos nesse encontro, né? Eu quero tentar responder essas 3 questões que eu coloquei aqui para vocês, tá? A primeira delas é quais seriam os impactos do split payment para os contribuintes, né? Como o professor Gabriel bem mencionou na aula passada, aliás, né, professor, que responsabilidade falar depois da sua apresentação aqui, fica sempre mais complicado aqui, mas vou tentar aqui manter o alto nível que foi da aula de ontem. Mas como o professor bem mencionou, nós estamos numa fase bem incipiente, né, bem inicial ainda, que nós temos a legislação, nós temos pontualmente, né, algumas manifestações da própria Receita Federal. Agora o Comitê Gestor também começou a lançar algumas notas, o que é bem interessante, né, porque a legislação ela diz que o split payment ele vai funcionar, né, somente com a deliberação conjunta, né, da Receita Federal e do Comitê Gestor. Mas a Receita Federal, vendo que o Comitê Gestor estava com uma dificuldade imensa, né, de ser estruturado, já havia, né, antes começado a lançar algumas notas, a dizer como é que seria o funcionamento. Bom, teria que combinar com o Comitê Gestor antes, mas aparentemente, né, as informações hoje elas estão bem harmônicas, né? O Comitê Gestor realmente tem trazido informações bem harmônicas com o que a Receita Federal já vinha traçando aqui de cronograma, né? Então, primeiro, quais são os impactos? Estamos ainda numa fase bem incipiente, mas é uma fase importante para a gente começar a estudar, porque a gente vai se preparando já de acordo com o que a gente tem, e evidente, a gente já tem aqui boa parte da legislação bem estruturada e com uma sólida visão do que será, se realmente for implementado, o split payment e os possíveis impactos que nós teremos. Bom, segunda questão que a gente pretende responder aqui caso sejam retidos valores a maior. Então, o split payment não funcionou como deveria funcionar. Foram retidos valores a maior. Né? Qual é o prazo para restituição do contribuinte? Qual é o procedimento? Como é que funciona? Né? Aquele prazo que a gente conversou na aula passada de 3 dias, é isso mesmo? A gente vai ter esse valor em 3 dias restituído em conta, né? Porque a ideia da restituição é dinheiro em conta, né? Paguei a mais, vai voltar na minha conta ali aquele valor. Não seria em crédito, seria em dinheiro mesmo, a restituição. E terceiro ponto, quais são as oportunidades para nós aqui na advocacia, né? Quais são as oportunidades que nós podemos visualizar com os possíveis problemas que o split payment pode ocasionar, mas não só isso, né? No preventivo, como é que a gente pode trabalhar com os nossos clientes entregando valor, entregando alguma coisa que não seja só aquele apagar o incêndio, né? Trabalhar só na urgência. Então, vamos tentar aqui visualizar, fazer um trabalho de futurologia para ver quais são as oportunidades para que a gente já possa começar a estruturar, né, as nossas equipes, nossos escritórios, né, e nos capacitarmos, né, para que a gente possa aí entregar e tirar algum benefício, né, dessa alteração legislativa. Então, vamos dar início com a primeira questão, né? Quais são os impactos do split payment para o contribuinte, né? Bom, como a gente bem sabe, o split payment está fundamentado na Constituição, né? Então, a Constituição Federal trouxe essa possibilidade que é
né, um regime de compensação financeira realizado pelas instituições financeiras, instituições de pagamento. Então, o split payment é constitucional? Aparentemente, sim. Aparentemente, a Constituição Federal ela traz, né, essa modalidade, essa possibilidade, e aqui a gente precisa entender um pouquinho qual que é a ideia, né, que, claro, o professor Gabriel trouxe de uma forma bem aprofundada na aula passada, mas, como ele bem mencionou, são basicamente duas os motivadores, dois os motivadores por parte do fisco. Tá? Não vamos olhar para a parte do contribuinte, porque a parte do contribuinte é a simplificação, a conformidade, enfim, o que a gente sabe que isso, na verdade, pode trazer até um complicador, a simplificação, um complicador, a conformidade, né? Então, olhando para o fisco, o que é que o legislador ele buscou nessa modalidade? Ele buscou acabar com a inadimplência e acabar com a fraude. Vai reduzir inadimplência e vai reduzir fraude? Tá? A experiência internacional, ela diz que os impactos positivos do split payment, eles não superam os impactos negativos. Tá? Então, o trabalho que o professor Gabriel citou na aula passada, né, que foi feito na União Europeia, né, foi um trabalho desenvolvido pela Deloitte que realmente analisou o modelo, principalmente, né, o que está em vigor na Itália, e começou a observar se efetivamente, né, esses objetivos, que é acabar com a inadimplência, acabar com a fraude, porque fraude não tem só no Brasil, né, gente? Fraude tem no mundo inteiro. Né? A gente tem, né, com o IVA, né, na Europa, o que se chama de fraude carrossel. Né? E o que a gente tem aqui também, né, nós temos aquelas empresas que vendem nota, né, os noteiros, aqueles que geram créditos para contribuintes. Né? Então, a fraude carrossel, né, que na Europa se denomina dessa forma, nada mais é do que os nossos noteiros, aquelas empresas de fachada que emitem notas e inflam, né, o crédito para os nossos clientes. Não, eu não tenho clientes assim, né, para os contribuintes aqui no Brasil, e eles acabam tendo um benefício fiscal que é ilegítimo, que é ilegal. O split payment foi capaz de acabar com essas operações na Europa, né, na Itália, por exemplo? Não acabou. Você reduz, você mitiga, mas os custos, tanto por parte da administração pública, que tem que arcar com um sistema robusto, com um sistema que não é barato, com um sistema que realmente exige, né, uma infraestrutura gigantesca, e no Brasil ainda mais, né, porque você tem aqui o compartilhamento de dados com todos os entes da federação. Isso aqui realmente vai ser um desafio enorme. Você ainda tem os custos para o contribuinte. O custo do contribuinte é justamente o que a gente já está antevendo, né? Que é a retenção a maior de créditos por parte do sistema que vai se operacionalizar. Então, os malefícios não superaram, de acordo com o estudo realizado pela Deloitte, não superaram os benefícios. Então, não se mostrou uma sistemática tão adequada assim. Tá? Agora, é claro, né, a nossa, como a gente trabalhou também na aula passada, a extinção do crédito, né, também veio aqui, né, dentro da lei complementar, ela veio aqui, o split payment ele veio aqui como uma das possíveis extinções de crédito. A lei complementar ela não trouxe grandes novidades, a não ser o split payment, né, e o pagamento pelo adquirente, né, da extinção do crédito tributário. Mas vamos lá. As extinções do crédito tributário, elas já basicamente eram aquelas previstas, né, no CTN. Agora, claro, o pagamento já estava previsto no CTN, com uma possível extinção do crédito tributário, né, a compensação também, o pagamento pelo responsável também
estava previsto. Agora, qual que é a novidade? A novidade é justamente, né, o pagamento pelo adquirente e o split payment. O pagamento pelo adquirente, eu vou... depois eu volto aqui nesses slides, mas eu trouxe aqui alguns desenhos aqui só para ficar mais didático, para a gente poder avançar depois, mas eu sou péssimo, tá, com esses fluxogramas, enfim, mas eu tentei fazer aqui de uma forma que fique um pouquinho mais didática aqui para a gente conversar. O pagamento pelo contribuinte, a gente já conhece, né? O contribuinte, ele envia, né, a mercadoria ou serviço, né? Eu coloquei aqui o carrinho aqui como mercadoria, mas ele pode ser uma prestação de serviço aqui, então ele presta serviço ou envia a mercadoria. O adquirente, ele faz o pagamento para o contribuinte ele apura o tributo e ele paga para o fisco, certo? É o que a gente chama de lançamento por homologação nas modalidades aqui dos tributos que incidem sobre o consumo, é a mais utilizada. Aqui, qual que é a novidade, né? O pagamento pelo adquirente. O pagamento pelo adquirente eu envio a mercadoria, nesse caso eu estou falando em mercadoria, mas a gente sabe que a base tributável aqui do IBS-CBS é muito maior agora, né? É qualquer operação com bens ou serviços, né? Então nós tivemos aqui uma ampliação brutal aqui da base, né? Mas eu estou usando o exemplo aqui da entrega de mercadorias para ficar mais fácil da gente conversar aqui. Então, o pagamento pelo adquirente é o seguinte: o contribuinte ele envia a mercadoria, o adquirente, o contribuinte, ele enviou a mercadoria, então ele envia junto com a mercadoria a nota fiscal, certo? O adquirente, nessa modalidade, ele pega o valor que está declarado ali na nota fiscal e ele faz o pagamento direto do tributo para o fisco. Ele faz o pagamento para o fisco e ele entrega para o contribuinte apenas o valor referente à mercadoria devida, né, ou à prestação de serviço. Então, aqui é o adquirente que faz essa retenção e o pagamento para o fisco. Aqui a gente já vê uma primeira problemática, né? Porque o tributo não é não cumulativo. Se ele é não cumulativo, o adquirente teria que saber quanto o contribuinte ele tem de crédito para efetivamente fazer a compensação e pagar só aquela parcela, né, que realmente o fisco teria direito. Aqui, muito provavelmente, o adquirente vai recolher um valor a maior e o contribuinte ele vai precisar, né, pedir a restituição. E por quê? Né? Daqui a pouco a gente vê o porquê que a legislação ela trouxe essa modalidade. Né? Vamos partir para o split payment, que também é basicamente igual, só que quem faz essa apuração não é o adquirente, e sim a instituição financeira. Então, aqui nós temos o adquirente recebendo a mercadoria, ele paga via instituição financeira ou instituição de pagamento, e a instituição de pagamento é que faz essa divisão. Então, passa para o contribuinte a parte dele e para o fisco, né, o remanescente, a parte do tributo. O tributo vai ficar para o fisco, o contribuinte fica com o valor da mercadoria ou serviço. E por quê? Tá? Por que foi feito dessa forma? Porque nós temos o fisco conseguiu ressuscitar nessa reforma tributária, né, uma batalha que ele havia perdido no STF. O STF ele já declarou como inconstitucional, tá? Inconstitucional, a exigência do pagamento do tributo para que o adquirente da mercadoria, né, adquirente do serviço, ele pudesse tomar qualquer tipo de crédito. Então, a gente sabe que essa é uma briga enorme, né, no que se refere ao ICMS, quando o adquirente ele compra uma mercadoria. Então, nós temos ali, né, uma cadeia
produtiva ali, em que você tem um industrial que vende a mercadoria para o distribuidor, que vende para o varejista, que vende para o consumidor final. Nesse meio da cadeia, se alguém deixa de pagar o tributo, né, o ICMS, por exemplo, a grande maioria dos estados, o que faz? Glosa o ICMS. Olha, o seu fornecedor, ele não pagou o tributo. Como ele não pagou o tributo, você não pode tomar esse crédito aqui para você, porque o tributo não foi pago. Então, aqui é a grande discussão se a compensação, a não cumulatividade, ela funciona, né, com aquele crédito que ele é destacado na nota fiscal. Então, na hora que eu vendi a mercadoria, eu sou um distribuidor, e eu vendi para um varejista, né? E esse varejista, ele vai vender para o consumidor final. Então, quando eu distribuidor, vendo a mercadoria para o varejista, eu, claro, junto com a mercadoria, eu mando a nota fiscal. Isso é documento obrigatório, né? Documento obrigatório, nota fiscal, acompanhando ali, né, a mercadoria. Quando o varejista ele pega essa nota fiscal, ele olha ali, olha, o ICMS que foi destacado na nota é de R$100, ele já pega aquele R$100, opa, tem uns R$100 de crédito aqui. E ele já coloca R$100 na conta crédito dele. Quando ele vende essa mercadoria para o consumidor final, ele vendeu e apurou ali que dessa operação teve um débito de ICMS de 150. Opa, mas eu tenho 100 ali do crédito que estava na nota fiscal. Aí ele faz a compensação e paga só os 50. Não é assim que funciona? Agora, o que é que o fisco paulista, eu tenho certeza que é assim. O fisco paulista, como é que ele faz? Ele fala o seguinte, opa, calma aí, não é tão simples assim. Vamos ver se o distribuidor, ele realmente pagou esse tributo. Opa, eu estou vendo aqui que ele não pagou o tributo. Então, você não tem esse crédito, né? Então, aqui, o fisco, ele utiliza a metodologia do tributo efetivamente pago. E aí, o STF falou o seguinte, isso é inconstitucional. Por que é inconstitucional? Porque quem pode validar, verificar, né, se um contribuinte pagou ou não pagou o tributo, não é o adquirente. O adquirente não tem ferramenta para isso. É o fisco. O fisco é que tem que fazer a fiscalização, né, do pagamento ou não do tributo, se a empresa é idônea ou não é idônea. Então, toda essa fiscalização é atribuição do fisco, é atribuição do poder de polícia do fisco, não do contribuinte. O contribuinte não tem ferramentas para isso. Eu como adquirente de mercadoria, eu não tenho como fiscalizar todos os meus fornecedores. Você imagina um mercado, eu não estou falando nem um supermercado, não estou falando nem um hipermercado, um atacadão, eu estou falando um mercadinho de bairro. Um mercadinho, eu atuo para algumas pequenas redes de mercados de bairro, e eles têm mais de 10 mil itens no seu estoque. Eu não estou falando 10 mil itens diferentes, né? Itens diferentes. Então, você tem mercados de bairro que tem pelo menos, né, um pequeno mercado de bairro, ele tem pelo menos ali uns 2 mil itens diferentes. Né? São fornecedores diferentes, são classificações fiscais diferentes, é uma loucura, né? Então, como é que você vai fiscalizar todos os seus fornecedores? Tá, fiscalizar uma Coca-Cola não é tão difícil, não é tão complicado, você até confia, né? Você nem fiscaliza. Agora, como é que você vai fiscalizar um fornecedor menor, né? Um distribuidor que você tem ali, um importador, né? Que traga algum produto específico para você? É impossível você fiscalizar todo mundo. Então, o STF já declarou isso inconstitucional. Bom, isso foi ressuscitado na reforma tributária, né? A gente percebe aqui no texto de lei que a lei complementar ela disporá, né, sobre o regime de compensação, podendo estabelecer hipóteses em que o aproveitamento do crédito ficará condicionado à verificação do efetivo recolhimento do imposto incidente sobre a operação de bens materiais, inclusive direitos, e do IBS-CBS. Então, aqui,
A Constituição Federal, ela ressuscitou o tema. Ela falou o seguinte, olha, a gente perdeu no STF, mas vamos fazer o seguinte, é um novo tributo. Na verdade, são, né, novos tributos, nova discussão, vamos ver se cola. Vamos condicionar de novo, e essa tese, eu não tenho dúvida alguma, não tenho dúvida nenhuma, de que essa será uma das primeiras teses a serem discutidas no STF. Por quê? Porque o STF já declarou isso inconstitucional. Ele já declarou que o contribuinte não tem essa atribuição. Agora, bom, vamos ver se o STF mantém a coerência e mantém, né, a posição que ele já firmou com relação ao ICMS. E a gente sabe que mesmo com a tese firmada, né, do ICMS, de que é inconstitucional, né, o fisco condicionar o pagamento ao crédito, porque o ICMS é não cumulativo, né? Ele é constitucionalmente, não, a Constituição diz que ele é não cumulativo, a gente tem uma grande dificuldade, né, de ainda assim, quando nós temos aqui a aquisição, né, de mercadorias de algum adquirente que foi considerado, né, inapto, né, ou um devedor contumaz, né, que foi declarado inidôneo pelo fisco, a gente tem dificuldade de realizar essa compensação. Né? Quem aqui trabalha, né, efetivamente no contencioso tributário, sabe da tese do adquirente que é declarado inidôneo pelo fisco. Né? Então, quando um fornecedor, o adquirente não, desculpa, o fornecedor, quando o fornecedor ele é declarado inidôneo pelo fisco, o adquirente daquela mercadoria ele tem um kit de boa-fé, né, que a gente precisa juntar para provar que a época em que a operação ocorreu, o nosso fornecedor ele não era inidôneo, que ele se tornou inidôneo depois. Né? Então, o STF ele diz o seguinte, olha, o adquirente de boa-fé, né, o adquirente de boa-fé não pode ser considerado responsável pelo tributo que deixou de ser pago pelo fornecedor que foi declarado inidôneo. Né? Essa é uma tese também que já foi firmada pelo STF. Agora, o STF pecou no seguinte sentido, olha, agora, quem deve declarar a boa-fé é o adquirente. Isso é um absurdo, né? Porque se eu estou de boa-fé, eu não preciso declarar, eu não preciso provar que estou de boa-fé. É o fisco que tem que provar que eu estou de má-fé. Né? É uma inversão aqui, né? É como se a gente dissesse, né, no direito penal o seguinte, olha, você está preso por homicídio. Não, mas eu não cometi homicídio. Então prova que você não cometeu. Porque aqui tem uma autoridade policial dizendo que você cometeu um homicídio. Não, então quem tem que provar que eu cometi, que eu cometi um ilícito é a autoridade policial, não é? Não. É você que tem que provar que você é inocente. É mais ou menos o que o STF disse aqui pra gente. Né? Quando você é declarado, quando o seu fornecedor é declarado inidôneo, quem tem que provar que estava de boa fé é você que adquiriu a mercadoria. A gente tem aquele kit de boa-fé, né, que a gente pede para os clientes fazerem periodicamente. Olha, entra no Sintegra, tira ali o Sintegra de todos os seus fornecedores periodicamente. No início do mês, vai lá antes de fazer um pedido, né, tira o Sintegra, né, mantém em registro, você tem que provar que você negociou com o fornecedor. Então, mantém em registro as negociações, mantém em registro os comprovantes de pagamento, tá? Porque eu tive um cliente meu que ele teve que a gente conseguiu reverter no STJ, mas ele até o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ele estava condenado porque ele adquiriu mercadorias 2 anos antes da empresa ser declarada inidônea. Ele havia feito um negócio com a empresa. 2 anos depois da operação, ele nunca mais tinha feito um negócio com essa empresa. A empresa foi declarada inidônea, o fisco retroagiu e glosou aquele crédito que ele tomou dessa empresa que foi declarada inidônea 2 anos depois porque não pagou o tributo.
E até o Tribunal de Justiça, o meu cliente, ele ficou, ele ainda estava condenado porque ele não conseguiu comprovar que pagou uma das notas fiscais. Ele não estava achando o comprovante de pagamento de uma das notas fiscais. Todas as outras, ele tinha comprovante de pagamento, tinha nota fiscal, tinha toda a documentação hábil para comprovar que a operação realmente aconteceu, a transação aconteceu, ele só não tinha o comprovante de uma nota que ele se perdeu ali, ele não conseguiu encontrar o comprovante desse pagamento. E aí, até o Tribunal de Justiça, ele estava condenado. Aí o STJ falou, não é razoável, ele comprovou aqui basicamente tudo, né? Só não comprovou o pagamento de uma nota aqui. Então, ainda assim, a gente, mesmo o STF já tendo declarado, a gente tem essa dificuldade de tomar crédito. E nós tivemos esse tema ressuscitado. Então, esse é um ponto, né, que o pagamento pelo adquirente e o split payment, eles vêm garantir. Eles vêm garantir que o tributo foi pago, e aí a legislação ela diz o seguinte, só comprovando que o tributo foi efetivamente pago, é que o adquirente ele teria a possibilidade de tomar o crédito. Então, o que é que vai acontecer? Tá? Quando você estiver negociando com empresas maiores, muito provavelmente, né, quando o cliente de você estiver negociando com empresas maiores, e ele for um fornecedor de uma empresa maior, a empresa maior ela não quer nem saber, ela vai fazer o pagamento, ela como adquirente, ela vai fazer a retenção e você que peça a restituição desse tributo depois. Por quê? Porque ela vai querer crédito. Ela não vai querer correr o risco de você deixar de pagar o tributo e ela não poder se creditar, ou depois você ser declarado inidôneo e ela ter que devolver esses recursos para o fisco. Então, o que nós estamos prevendo, né? Essa vai ser uma questão negocial, evidente. O pagamento pelo adquirente, ele vai ser uma situação em que você consegue ali ainda, né, tratando de empresas que tenham o mesmo porte, que tenham ali o mesmo poder de negociação, né, sentando na mesa, será uma questão negocial, e aí contratual, evidente, né, dizendo o seguinte, olha, você como adquirente não poderá fazer a retenção, ou não. Ou eu como adquirente, se você estiver, né, atuando pelo adquirente, é importante que se coloque no contrato. Eu como adquirente poderei, né, realizar a retenção caso eu queira, poderei realizar o pagamento. Então, a questão do pagamento pelo adquirente será, sem dúvida nenhuma, uma questão que entrará nas mesas de negociação e é importante que se tenha isso em contrato. Então, quando a gente fala que a reforma tributária vai exigir, né, a alteração de contratos, essa é uma questão que é importante que nós tenhamos a previsão. Né? Eu, como advogado de adquirente, eu vou brigar para que tenha uma cláusula que permita que eu faça esse pagamento. Por quê? Porque aí eu garanto o meu crédito. Eu, como fornecedor, eu vou dizer o seguinte, não pode, você como adquirente, não pode realizar o pagamento do tributo. Por quê? Porque isso mexe no meu fluxo de caixa. Você vai tirar um dinheiro que depois eu vou ter que pedir para o fisco de novo. Né? Então, essa é uma questão negocial. Split payment, a gente consegue discutir? Infelizmente, não. Por quê? Porque o split payment, num primeiro momento, né, ele será obrigatório para empresas, né, de acordo com o que foi veiculado, né, pelas notas, né, do comitê gestor, num primeiro momento para operações B2B, né, business to business, empresa para empresa. Depois ela vai ir para setores, né, pontuais, depois ela vai ser ampliada e numa terceira etapa, aí sim entrariam, tentaria se fazer de forma generalizada. Né? Bom, modalidades, vou falar bem rápido das modalidades, porque o professor Gabriel já mencionou na aula passada, então aqui eu vou citar de uma forma bem superficial, tá, gente?
Bom, a primeira modalidade é aquela modalidade que ainda, né, não há previsão de, ou pelo menos uma expectativa num prazo tão curto de que ela funcione, mas que é uma previsão legal e que o Comitê Gestor e a Receita Federal estão bem otimistas de que ela funcionará, né, que é a modalidade super inteligente, que é aquela em que as instituições financeiras, as instituições de pagamento, elas terão acesso total aos sistemas do Comitê Gestor e da Receita Federal, e elas poderão identificar eventuais créditos que o contribuinte tenha, e aí sim, elas fazem já, elas não, mas o sistema faria a compensação, né, com os débitos a pagar, e a retenção ali, ela seria feita, né, o split seria feito só no percentual em que fosse necessário ali, efetivamente, para que o princípio da não cumulatividade, né, para que a compensação, ela efetivamente acontecesse. Então, ele faria, né, esse cálculo de créditos e débitos, ele conseguiria enxergar quantos créditos o contribuinte tem, faz a compensação e já faz o split só daquele percentual, né? Então, aí disponibilizaria ali, né, esse recurso para o Comitê Gestor e para a Receita Federal, do valor do tributo, só realmente efetivamente devido, e passa o restante para o contribuinte. Essa é uma etapa que certamente, né, vai demorar mais para ser implementada, né, porque exige aqui realmente uma estrutura não só, né, uma adequação não só por parte dos sistemas do Comitê Gestor da Receita Federal, né, para receber essas APIs, né, que ficarão ali, né, nos seus sistemas e que terão acesso a essas informações, mas também para as instituições financeiras. Agora, o que eu me pergunto é se, quando esse sistema estiver realmente em operação, se as instituições financeiras, elas de alguma forma não poderiam ter acesso a alguns dados extremamente sensíveis, né, de empresas enfim, isso me preocupa um pouco, mas evidente, a gente não sabe como vai funcionar, se o sistema das instituições financeiras realmente terá acesso, né, às informações como um todo, ou só do que for necessário para realizar a compensação, enfim, eu não sei exatamente como isso vai funcionar, mas isso pode ser um ponto de atenção, né, quando a gente trabalha com informações sensíveis aqui de dados sendo compartilhados entre instituições financeiras e órgãos públicos. A segunda modalidade é o que se chama de inteligente, né, como vimos na aula anterior, que, na verdade, não tem nada de muito inteligente, né? Aqui, o sistema financeiro, ele vai receber os valores, está na nota o valor do tributo, ele passa para quem tem que passar, né? Olha, a nota está dizendo aqui que é R$20 para o Comitê Gestor e R$15 para a Receita Federal. Ele vai mandar R$15 e R$20, ele vai mandar o que está na nota, né, sem realizar compensação nenhuma, né? Então, aqui, a inteligência, eu realmente não consigo entender muito bem por que ele chama de inteligente, porque, na verdade, ele só vai, o sistema, ele vai ler a nota, ele vai identificar os valores e vai pagar sem fazer compensação. Então, isso aqui seria, talvez, aqui, uma possível violação, né, ao sistema da não cumulatividade, né, porque se a não cumulatividade eu só posso ter a disponibilização para o fisco daquele percentual, efetivamente, que tiver de diferença entre o que eu tenho de crédito e o que eu tenho de débito, quando você manda todo o valor para o fisco, você, nesse momento, já feriu o princípio da não cumulatividade, né? Por quê? Porque agora o valor está no fisco. Ele vai te devolver esse valor? Se te devolver, né, o princípio ele foi mitigado, ele foi ferido, né? Você perdeu ali um recurso no seu fluxo de caixa, mas ele, de alguma forma, ele foi atendido.
Agora, e se o fisco não devolver? E se ele demorar para te devolver? Né? E o prejuízo que você tem? Então, essa modalidade, ela realmente é preocupante, né? A instituição financeira realizando, e é o que preocupa, né? E é a modalidade que é utilizada nos países que adotam o split payment e que tem problemas com o split payment. Né? Não tem, a Itália tem grandes problemas com o split payment, né? Principalmente no que se refere à retenção. Inclusive, né, a Deloitte ela recomenda que o split payment ele pode ser uma boa ferramenta, mas para situações extremamente específicas. Como? Em situações extremamente específicas? Setores específicos da economia em que a fraude ela é mais latente. Então, o comércio de combustíveis. Nós temos uma série de problemas com o comércio de combustível. O comércio de bebidas alcoólicas, o comércio de cigarros. Né? Você tem alguns setores específicos em que sucata, por exemplo, é um setor extremamente que tem muita informalidade que você consegue enxergar aqui diversas fraudes, né? É um setor que nós aqui no escritório também atuamos bastante, e quem atua realmente dentro da regularidade sofre demais. Por quê? Porque tem muita empresa irregular no mercado. Então, alguns setores específicos da economia poderiam sim ter a interferência de um mecanismo como esse. São estudos, não sou eu falando, tá, gente? São estudos realizados por uma empresa contratada para isso, que analisou e falou o seguinte: olha, não, para toda a economia você está prejudicando tanto o governo quanto, né, tanto a administração pública quanto o contribuinte. Então, foca, é importante utilizar para combater fraude e inadimplência? Sim. Quais são os setores que você identifica aqui com mais fraude? Nesses setores, ótimo, vamos tentar implementar e vamos ver se a gente consegue mitigar. Por quê? Porque aí você tem uma justificativa para o ônus que você vai imputar ao contribuinte. Porque da forma como está, e é uma regra, talvez, no Brasil, né, quando o fisco ele identifica alguma fraude, seja ela qual for, ele generaliza e quem paga a conta é sempre o bom contribuinte. Então, no Brasil, o bom contribuinte, ao contrário do que deveria ser, né, um Código de Defesa do Consumidor do contribuinte, né, o bom contribuinte ele deveria ser privilegiado sempre. Né? Agora, a gente vê que é o contrário. Né? A gente vê que é o contrário, inclusive, por exemplo, né, vocês certamente estão acompanhando, transações tributárias. Quem é que tem o maior benefício nas transações tributárias, nos acordos que são realizados com o fisco? Quem tem o maior benefício é justamente aquela pessoa que deve mais, aquela pessoa que esconde o seu patrimônio da melhor forma possível, né, que são os créditos irrecuperáveis, né? O pessoal chama de crédito irrecuperável, até, olha, poxa, conseguimos recuperar aqui, né, créditos que são irrecuperáveis. Tá bom, e o bom contribuinte, aquele cara que ele realmente, às vezes, ele fica inadimplente, mas ele tem patrimônio, ele luta para, não, é esse que tem que pagar a conta, esse aqui realmente, porque ele tem recursos, a gente está enxergando ele como uma pessoa, tá, então ele não deveria ser privilegiado, às vezes, numa situação dessa, porque o outro que é devedor contumaz, o outro que esconde o seu patrimônio, esse realmente ele deveria ter o foco da administração deveria ficar nele. E a gente percebe que o foco da administração, ele generaliza, ele pega todo mundo, né? Então, quando o fisco identifica uma falhazinha no mercado, ele generaliza e penaliza quem está atuando de uma forma legítima. Então, essa modalidade inteligente, né, que se chama de inteligente, é a que dá mais problema. Por quê? Porque ela não observa, né, a não cumulatividade. Ela simplesmente enxerga o que está na nota de débito de IBS-CBS e manda para o comitê gestor. E aí, o comitê gestor
faz os cálculos, e a Receita Federal, evidente, né, fazem os cálculos e devolvem e restituem no prazo de 3 dias, né, o valor recolhido a maior. Esse é o prazo que nós temos como regra, tá? A restituição na modalidade do inteligente. No superinteligente, tem prazo para restituição? E se o superinteligente não for assim tão superinteligente, e se ele cometer algumas irregularidades? Não tem prazo para restituição. E se nessa análise da restituição em 3 dias, a Receita e o comitê gestor entenderem que, né, um ou outro, porque a Receita ela pode devolver tudo e o comitê gestor pegar uma parte, ou o contrário, o comitê gestor te devolver tudo, a Receita, né, tomar uma parte. Aqui são 2 órgãos que um pode fazer certinho, o outro pode fazer errado. A gente também, esse negócio de tributação, tributo único, né, um IVA dual é o único tributo, mas gerido por 2 órgãos. Bom, isso é assunto para outra aula, mas isso também certamente vai dar muito problema, né? Mas e se não for devolvido de uma forma adequada? Bom, a gente já vê como poderá funcionar. E a modalidade simplificada, né, que aí será restrito a venda para não contribuintes, né? Então, aqui o que eles querem facilitar poxa, o supermercado aqui, né, o atacadão, a SAI, que vende todo dia aqui para milhares de pessoas, milhões de pessoas, né, são muitas operações. Essa operação de split aqui vai ficar meio complicada, ficar apurando crédito-débito, e aí a previsão que se teve aqui olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai fixar, de acordo, né, com as especificações de cada mercado, né, um percentual. O percentual presumido aqui do que seria de tributação, né, de acordo com a sua atividade econômica. E aí, quando você vender para não contribuinte, você pode optar pelo simplificado. Aí você faz a opção pelo simplificado, claro, se fizer a opção vale para IBS e CBS, e aí a gente aplica esse percentual presumido aqui e facilita para todo mundo. Então, tem a modalidade simplificado também, que é um presumido. E as regras, né, extras aqui que nós temos no nosso na legislação, né? Primeiro, de que o recolhimento de BS e CBS, né, ocorrerão na data da liquidação financeira da transação de pagamento. Então, no momento fez a liquidação financeira, o banco fez a liquidação financeira, nesse momento em que nós teremos a segregação, né, do tributo e a incidência aqui efetiva do tributo. Nos pagamentos parcelados, vai ser realizado de forma proporcional, claro, de acordo com as liquidações financeiras. E se tiver a liquidação antecipada? Como é que a gente faz a liquidação antecipada, por exemplo? Bom, eu, como varejista aqui, eu faço muita venda no cartão de crédito e eu antecipo essas vendas, essas compras parceladas com a minha instituição financeira. Então, a minha instituição financeira vai lá e me antecipa esse valor. Essa é uma preocupação das instituições financeiras, tá? Por quê? Porque quando você faz a liquidação antecipada das parcelas pela instituição financeira, por exemplo, você teria aqui, se você tivesse a incidência do tributo pela empresa, porque a empresa está recebendo o valor integral, quer dizer, claro, né, com os descontos de juros ali, né, dos encargos que a instituição financeira, porque a instituição financeira não vai fazer isso também de graça, né? A gente sabe que os bancos são bonzinhos, mas não tanto, né? Mas então eles vão fazer eles vão cobrar juros, encargos aqui, né, do contribuinte. Agora, o contribuinte está recebendo todo o valor. Esse valor está entrando no caixa dele. Ele já tem que pagar o tributo. Aí isso dificultaria essa operação, claro, pelas instituições financeiras. E aí ficou convencionado que não, né? A liquidação antecipada de recebíveis
não altera a disposição anterior. Então, vai continuar sendo descontado de acordo com o que foi estabelecido, né? Se a compra for parcelada, de acordo com com a liquidação de cada uma das parcelas. Tá? E, por fim, o split payment, ele não afasta a responsabilidade do sujeito passivo pelo pagamento. Tá? Então, isso é importante, porque vamos supor que você confia 100% no split payment, não faz uma apuração interna e a cada venda que você faz, o sistema ele acusa ali que pagou já para o fisco e só entregou a sua parte. Chega no final do mês, o fisco fala o seguinte: olha, você está me devendo uma grana aqui. Como devendo uma grana? Todas as compras, todas as vendas que eu faço, 100% é tudo pelo cartão de crédito e débito. Eu não tenho nenhuma compra que eu faço fora disso. Então, o banco ele já fez esse split, então deu tudo certo, está tudo pago. Não está, não. O banco aqui, ele errou, a instituição financeira errou, o inteligente não foi tão inteligente assim, eu não recebi meu dinheiro. Então, você tem que me pagar. Não, de forma nenhuma. A responsabilidade é do banco. Não é não. A responsabilidade é do contribuinte. Então, o que significa? Né? O custo de conformidade vai cair? Não. Essa promessa de que o custo de conformidade vai cair é falsa. Por que é falsa? Porque você continua, assim, com a responsabilidade de apuração e de verificação, inclusive uma conformidade a mais, que é de verificar se o banco fez o recolhimento certo ou não. Então, agora, você aumenta a complexidade na análise, no meu ponto de vista, não sei como vai funcionar, tomara que funcione de uma forma perfeita, como todos estão, todos os envolvidos, né, na reforma diretamente estão nos prometendo, porque aí realmente, né, daqui a alguns anos, algum tempo, nós, todo mundo confiando 100% cegamente no split payment e não tendo mais que verificar se ele funcionou direitinho ou não, aí sim o custo de conformidade vai cair. Mas até lá não. Até lá o custo de conformidade vai aumentar. Por quê? Porque agora você precisa verificar ainda, além da sua operação, você precisa verificar se o split funcionou direitinho, se a instituição financeira recolheu direito. Porque se ela não recolheu, opa, você deve se antecipar e falar o seguinte: olha, eu verifiquei aqui que a instituição financeira deixou de te pagar um valor, eu preciso te pagar. A gente sabe que isso não necessariamente vai ocorrer dessa forma, né? O mais provável é que aconteça o contrário. Né? Eu analisei, eu fiz a minha apuração interna e eu verifiquei que eu tenho a restituir. Agora, você pode ter a pagar? Pode. Se o banco errar, você vai precisar pagar e a responsabilidade é sua. Tá? Então, split payment não afasta a responsabilidade do sujeito passivo, certo? Pessoal, alguma dúvida? Estou indo muito rápido, posso seguir. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu vou pedir, por favor, ou que vocês levantem a mãozinha aqui, pode falar, ou pode ligar o microfone e me interromper. Vocês fiquem à vontade, tá, gente? Porque eu, como estou no modo apresentação, aqui eu tenho um pouco de dificuldade de enxergar vocês aqui, então, por favor, eu periodicamente aqui eu vou tomar o cuidado aqui de consultar as mensagens, mas se facilitaria para mim se vocês me interrompessem aqui também quando vocês precisarem fazer alguma pergunta, tá? Bom. Tudo tranquilo. Muito obrigado, professor. Bom, então, agora, entendendo essas premissas, né, quais são os impactos do split payment para os contribuintes? Esses são os impactos que eu enxergo. Tá? Agora, por favor, se vocês estiverem vendo algo a mais, aqui é uma troca, eu ficarei muito feliz em ouvi-los também. Primeiro, né, aqui é incontestável. O fluxo de caixa das empresas, né, será extremamente prejudicado.
Por quê? Porque justamente porque a gente altera, né, a sistemática de apuração do tributo pelo contribuinte. Atualmente, nós temos o lançamento por homologação, e o lançamento por homologação, ele pressupõe o quê? Né? Ele pressupõe que o contribuinte, faça absolutamente, né, absolutamente não, mas quase todos, ele chega até o finalzinho, quase todos os procedimentos, né, de apuração, de arrecadação e, inclusive, de antecipação do pagamento. E qual que é a parte do fisco? A parte do fisco é a de fiscalização. Ele fica só com a parte fiscalizatória, e aí, se a fiscalização for ok, ele homologa. Se não for ok, ele não homologa. Né? E aí é o que a gente chama aí de caiu na malha fina, né? Olha, homologou, como é que acontece a homologação, geralmente? Silêncio. Né? O fisco fica em silêncio. Por quê? Porque ele tem 5 anos, né, para homologar. Então, passou 5 anos, a gente diz que houve a homologação tácita. Né? Agora, a gente tem homologação expressa, né, geralmente não é a regra, né? Mas quando é que a gente tem a homologação expressa? Quando o nosso cliente ele tá em fiscalização. Então, o seu cliente iniciou-se uma fiscalização, né, in loco, na empresa. O fisco pediu a documentação, pediu a comprovação de algumas operações que ele achou estranho, né? Porque hoje o fiscal ele quase não sai mais do escritório, né? Ele recebe as informações, tudo eletrônico, né? Tudo digital hoje. Ele recebe as informações, acende a luzinha vermelha ali, ó, tem uma operação estranha. Pede aqui informações sobre essas operações aqui em específico. Ele pede as informações, você encaminha as informações. Se tiver tudo ok, quando ele finaliza, né, a fiscalização, ele homologa que está tudo certo. Ou não, né? Ou ele vai te entregar aqui, ele vai fazer um outro lançamento, né? Um lançamento de ofício que se chama auto de infração. Auto de infração em posição de multa, que é um lançamento, só que é um lançamento de ofício. Por que é de ofício? Porque é o fisco que faz. Então, o lançamento por homologação, geralmente, né, a homologação, ela é tácita, silêncio por parte do fisco, depois de 5 anos está homologado. Ou expressa, né, que geralmente ocorre em caso de fiscalização. Nós já tivemos situações no escritório em que nós chamamos a fiscalização, né, para que a homologação ela fosse expressa, porque a empresa estava para ser vendida. Né? Então, a empresa estava para ser vendida para um grupo estrangeiro, e uma das grandes preocupações do grupo era a parte fiscal. Então, o que nós fizemos foi pedir, solicitar, né, que isso não é comum e muitas vezes não é atendido pelo fisco, tá? Mas o que nós pedimos, nós chamamos uma fiscalização justamente para que o fisco homologasse, para que o fisco falasse, olha, constata aqui que nesse período aqui, né, nos últimos 5 anos, esse tributo em específico não tem irregularidade. É um risco que você corre? Claro que é um risco, porque eventualmente a empresa pode ter deixado, às vezes não é nem de propósito, pode ter deixado passar alguma situação, mas você tem ali, né, com o fim da fiscalização, uma homologação expressa. E isso te dá uma segurança, por quê? Porque o fisco ele não pode reabrir esse prazo que foi fiscalizado, a não ser por um justo motivo. Então, se internamente a própria Fazenda, né, ou a Receita Federal, dependendo de quem tiver realizado a fiscalização, tiver um fundamento bem sólido de que aquela fiscalização não foi feita como deveria ter sido feita, pode sim ser reaberto a análise. A análise pode ser reaberta. Se não, caso contrário, não. Fim da fiscalização, está homologado, não pode ser rediscutida aquela questão. Então, aqui nós temos, além
né? E como é que funciona essa sistemática atual? Por que altera no fluxo de caixa? Né? Porque a gente falou aqui que muda o fluxo de caixa, mas por que exatamente? Porque hoje, como é que funciona? Eu faço, durante o mês de janeiro aqui, eu estou praticando diversos fatos geradores, emitindo diversas notas fiscais, né, prestando serviços para diversos clientes, emito notas fiscais, prestando serviços, cada serviço que eu presto é um fato gerador diferente, mas eu não pago tributo a cada prestação que eu realizo, em regra, né? A gente sabe que nós temos exceções, mas em regra eu não pago o tributo, o ISS, PIS/COFINS, por exemplo, em cada operação, cada prestação de serviço minha. Eu faço a apuração nesse mês de janeiro. Então, a apuração no mês de janeiro é feita quando? É feita quando o mês finaliza, ou seja, em fevereiro. A apuração de janeiro deste mês será feita em fevereiro. Em fevereiro, eu realizo a apuração, eu emito a guia para pagar no final de fevereiro. Então, eu pratiquei os fatos geradores, os diversos fatos geradores em janeiro, mas eu só realizei a apuração, porque eu só consigo fechar o mês de janeiro quando o mês acabou, né? Então eu preciso realizar a apuração em fevereiro, e o pagamento eu faço em fevereiro. Ou seja, eu tenho mais de um mês em algumas situações, né? Mais de um mês não, mais de um mês em algumas situações, mais de 30 dias, né? Melhor dizendo, mais de 30 dias para realizar o pagamento, da ocorrência do fato gerador até o efetivo pagamento das minhas guias de recolhimento. Agora, isso não ajuda no meu fluxo de caixa? Vamos supor que eu não sou um inadimplente com o fisco, eu pago tudo direitinho, eu não atraso os meus pagamentos com o fisco. Eu uso esse dinheiro, né, esse dinheiro que eu tenho no meu caixa, eu vou usando para outras operações, eu faço mais negócios com esse dinheiro que eu tenho no meu caixa, né? E isso é muito importante para o varejo, para quem trabalha com varejo, isso é importantíssimo. Né? O varejo ele precisa de muito fluxo de caixa, porque a cada compra que ele faz mais dinheiro na venda. Então, se ele tem mais dinheiro num determinado período, ele compra mais. Na venda, ele paga, além da mercadoria, né, que ele adquiriu, ele paga os tributos, os encargos, né, todos os seus custos fixos, variáveis, enfim, despesas, e ainda, né, sobra ali em caixa para ele reinvestir, fazer novas compras. Então, o fluxo de caixa em empresa é vital. Empresa sem fluxo de caixa, né, sem dinheiro em caixa, ela corre um grande risco. E agora acabou essa sistemática. Acabou. Pelo menos, acabou ainda não, né? Mas se efetivamente o nosso split payment ele entrar em vigor, ele vai prejudicar muito o fluxo de caixa. Por quê? Porque agora a retenção é em cada operação. Em cada operação financeira que for realizada, você tem a possibilidade da retenção do seu do tributo. Então, o fluxo de caixa vai ficar ainda mais prejudicado porque o split payment, se ele funcionar só na modalidade inteligente, que é a primeira etapa, que é o que vai entrar em vigor primeiro, se ele funcionar só na modalidade inteligente, ele vai reter além daquilo que é devido pelo contribuinte. Então, ele vai a sistemática que eu vou receber todo o valor, eu vou apurar, eu vou dizer para o fisco quanto ele tem para receber e eu pago para o fisco o quanto eu acho que o fisco tem para receber, de acordo com a minha apuração interna. Agora mudou. Agora o fisco pega tudo, o fisco apura, o fisco diz o quanto você tem para receber de volta.
Então, aqui a gente tem tanto o fluxo de caixa sendo prejudicado, quanto a forma de apuração. Por quê? Porque você, como contribuinte, não está isento de realizar a apuração. Não é que agora você vai deixar na mão do fisco e tá tudo do split payment, né, e do comitê gestor, da Receita Federal, que está tudo certo. Não, você vai continuar com a obrigação de realizar essa operação. Agora, com uma obrigação ainda maior. Por quê? Porque agora você é o fiscal. Enquanto na sistemática atual o fiscal é o fisco, né, que é justamente essa a função do fisco, é fiscalizar, é ser o fiscal, a função preponderante. Né? Agora o fiscal passou a ser você, o seu cliente. Então nós agora, como tributaristas, nós temos isso, do meu ponto de vista, é bom para a gente vai ver as oportunidades mais para frente, mas é péssimo para o contribuinte, né? Porque agora nós, tributaristas, seremos cada vez mais necessários, né? Cada vez mais necessários para acompanhar essa operação, para identificar essas eventuais inconsistências por parte do split payment. Esse custo de conformidade a mais é do contribuinte. Então, altera a sistemática de apuração. Não a interna, porque o contribuinte ele vai continuar tendo que realizar a sua própria apuração, se ele quiser efetivamente, né, fiscalizar o fisco. Se não, se ele quiser acreditar no split payment e fecha os olhos e vai embora, está tudo certo. Ele pode confiar 100% no fisco, né? Mas o ideal é que ele tenha uma apuração interna, mas agora a apuração oficial, ela fica, né, a critério do split payment, de toda essa sistemática. E isso leva a gente a um outro problema, a um outro impacto, que é a de mitigação da possibilidade da gestão tributária. Enquanto hoje nós temos possibilidades, né, de realizar a gestão dos recursos financeiros que entram, né, a título de tributo, a partir do split payment, nós não teremos mais essa opção. Então, você perde essa opção da gestão tributária, pelo menos a gestão financeira, né, do fluxo financeiro do tributo. Então, eu, eventualmente, né, na minha atividade econômica, eu tenho um dinheiro em caixa. E esse dinheiro não foi suficiente. Exemplo que eu acho que é a realidade de muita empresa por aí, pelo menos de alguns clientes meus. O contribuinte, ele tem um dilema. E ele fala o seguinte, esse mês não vai dar para pagar tudo. O que eu faço? Como é que eu me financio? Eu me financio com dinheiro do banco, que é o financiamento mais caro que tem. Eu me financio com dinheiro do empregado, que né, pode acabar com a sua empresa. Né? Eu vou deixar de pagar os encargos aqui dos meus empregados. Você pode ter grandes problemas trabalhistas, que aí, né, a gente sabe que as consequências são graves. Eu posso me financiar com o fornecedor. Então, eu vou negociar com o fornecedor. Olha, eu tenho um ciclo de vendas aqui, isso, claro, é financeiro, não é tributário. Eu tenho um ciclo de vendas aqui que é de 40 dias. Então, quando eu recebo a mercadoria, geralmente, né, o meu fluxo natural de vendas é que a venda dessa mercadoria aconteça em 40 dias. Então, eu preciso que você me faça a venda dessa mercadoria em 90 dias, né, no fluxo financeiro de 90 dias, para você me ajudar o fluxo de caixa. Então, eu pago 30, 60, 90 dias, ou eu pago, né, 100% para você depois de 45 dias, quando fecha o ciclo financeiro. Essa é uma opção de financiamento, né, que o contribuinte tem. Bom, é financiar com
que é o que quem trabalha com grandes empresas, né, sabe que o fluxo de pagamento deles é extremamente longo, né? O fluxo médio de uma grande empresa é de 45 dias. Você tem empresas que te pagam depois de 60, 90 dias da prestação de serviço. Então, as empresas grandes, elas têm essa peculiaridade, né? Elas se financiam também com o fornecedor. E qual que é a outra forma de financiamento que nós temos, tá? Só para a gente ficar nessas que a gente citou. Outra é se financiar com tributo. Bom, eu pago o tributo esse mês, ou eu uso esse dinheiro para fazer mais, e eu pago tudo depois, no mês subsequente eu pago mais, mas esse mês específico, isso acontece muito com varejistas, né, no final de ano. Né? Então, os varejistas, geralmente, eles fazem, né, por causa de Natal, enfim, das festas de final de ano, que as vendas são muito grandes, ou então em datas específicas, por exemplo, como o Dia das Mães, né, para quem vende produtos que têm relação com essa data, enfim, né, o Dia das Crianças, enfim, você tem algumas datas específicas em que principalmente os varejistas, eles precisam de um estoque maior, né? Ou uma empresa, por exemplo, um mercado no litoral. Né? Um mercado no litoral ele tem um estoque X durante o ano todo, mas nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, o estoque tem que ser maior. Então, ele precisa de um financiamento maior. E, às vezes, não vale a pena ele pegar esse dinheiro do banco. Né? Pelo menos em algumas análises que nós fazemos, olha, não precisa pegar o dinheiro do banco se eventualmente você tiver outras formas de financiar. E uma das formas, tá? Não estou dizendo aqui que é a melhor forma, mas uma das formas é justamente, né, se financiar com um tributo. Então, deixei de pagar um tributo nesse mês para aumentar o meu estoque, porque eu sei que os meses subsequentes a venda será maior e eu não vou ter grandes problemas. Eu vou pagar. Não, eu não estou falando do devedor contumaz, aquele que não paga, né, de uma forma habitual. Não, estou dizendo a pessoa que utiliza pontualmente o tributo como fluxo financeiro. Acabou, você não tem mais essa possibilidade. E é uma possibilidade que muitas empresas usam. Né? Muitas empresas usam para datas específicas. Olha, nesse mês eu vou deixar. Por quê? Porque, teoricamente, é uma forma barata de se financiar. Quanto é que você vai pagar se você deixar de pagar o tributo? Você tem ali geralmente Selic, a incidência de Selic, né, como juros e correção monetária, né, para que você faça o pagamento e, eventualmente, uma multa. Agora, e se você entra no cheque especial? Aí é conta, né? Vale mais a pena eu entrar no cheque especial ou usar esse dinheiro do tributo nesse mês, porque eu sei que eu vou pagar no mês subsequente. Então, essa possibilidade acabou, né? De gestão do fluxo financeiro de tributos, acabou não. Eu já tô dizendo que começou o split payment, né, professor? Ainda não, mas pode ser que acabe, né? Isso pode ser um impacto para o contribuinte. E um outro impacto aqui que eu entendo relevante é a dificuldade na contestação dos valores retidos, né, que é justamente a violação aqui do princípio do contraditório da ampla defesa. Então, aqui, né, num primeiro momento, é claro, é evidente que você sempre vai poder contestar. Você tem aqui, a legislação, ela prevê, a gente já vai entrar nesse ponto, a legislação, ela prevê, sim, né, a forma como você faz para contestar, como você, o procedimento específico de impugnação desses valores retidos a maior. Agora, quando você tem uma retenção desse valor, né, e você condiciona o contribuinte a ele realizar a contestação, né, a comprovação e ingressar com um procedimento para ele poder restituir esse valor, ele poder ter esse valor de volta, você
evidentemente que está mitigando esses princípios. Porque hoje, como é que funciona? Hoje, se o fisco não concorda, ele vai te autuar. Então, olha, eu fiz a apuração e está aqui o dinheiro que eu tenho que pagar para você, fisco. Aí o fisco fala o seguinte, não, nada disso. Ele não homologa, ele contesta. O fisco, ele vai lá e fala o seguinte, olha, não concordo com o que você pagou, você tem mais X mil reais para me pagar aqui. Você tem um auto de infração ali que foi instruído e foi lavrado contra o contribuinte. O que é que vem no final de todo auto de infração? Pague ou conteste em 30 dias. Então, você pode pagar e, olha, concordo com o fisco, vou pagar, não quero problema com o fisco, ou não, ou você não paga, você contesta, exerce o seu direito do contraditório, da ampla defesa, e aí você exerce esse seu direito. Enquanto isso, o seu crédito tributário está suspenso. Você tem a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com a apresentação da impugnação em processo administrativo. Então, nesse momento, o contribuinte ele está com dinheiro e ele tem possibilidade de apresentar e de exercer o seu direito do contraditório da ampla defesa, porque ele ainda não foi expropriado do seu dinheiro. O princípio do contraditório da ampla defesa, ele serve para isso, para antes de você, como contribuinte, ser expropriado, né, dos seus recursos, dos seus bens, do seu patrimônio, você tem o direito de se defender. Né? Aqui a lógica é diferente. Aqui a lógica é, o fisco ingressa no seu patrimônio, ele expropria, ele tira, e olha, se você quiser, contribuinte, apresenta aí um pedido de restituição que eu avalio para você se eu te devolvo ou não esse dinheiro que eu já tomei, que já está comigo aqui. Então, que não tem o princípio do contraditório da ampla defesa para que só depois você seja expropriado do seu patrimônio. Não, aqui você teve uma expropriação prévia, o dinheiro foi retido, e aí você vai discutir, só que você vai discutir sem dinheiro. Você vai discutir com o dinheiro na conta do fisco, né? Que é muito diferente de você discutir e falar o seguinte, olha, se eu perder, eu vou pagar. Mas se eu ganhar, eu não tenho nem que discutir, porque o fisco estava errado, eu não tive prejuízo. Eu continuei trabalhando com esse dinheiro, eu gerei riqueza com esse dinheiro, eu movimentei a economia com esse dinheiro, que não foi tirado de mim, que não foi expropriado de mim com antecedência. Então, para mim, e aí, evidente, tá? Eu sei que tem muita gente que discorda desse meu ponto de vista. Não, o princípio do contraditório, da ampla defesa serão mantidos porque o contribuinte ele tem o direito de apresentar as impugnações e pedir a restituição desses valores, né? Agora, para mim, isso não é princípio do contraditório da ampla defesa. Para mim, né, quando você tem a expropriação prévia, né, você já tem a invasão do Estado no patrimônio do particular, você feriu os princípios do contraditório da ampla defesa e eu acredito que esse será um grande problema com a implantação do split payment. Eu vou seguindo aqui, tá, gente? Se vocês, por favor, me interrompam. Prazo para restituição. Agora vamos entrar naquela segunda questão, né? Prazo para restituição. As instituições financeiras, então, aqui elas têm 3 dias úteis, né? Desculpa, a instituição financeira não. A instituição financeira ela faz o recolhimento, faz a retenção, paga ali Comitê Gestor e Receita Federal. Comitê Gestor e Receita Federal fazem o cálculo e te devolvem em 3 dias úteis. Ótimo. Prazo razoável, prazo bom, 3 dias úteis, né? Não é o ideal, mas é um prazo bom. O ideal é que o contribuinte é que fizesse o pagamento, mas está tudo certo. 3 dias úteis seria maravilhoso. Tá, e se não for devolvido em 3 dias úteis? E se você não concordar com o que foi devolvido? E se o split payment inteligente, super inteligente ali,
que não tem nem a previsão de restituição em 3 dias úteis, não funciona tão bem assim. Aí nós ingressamos com as regras do pedido de ressarcimento. O pedido de ressarcimento, tá, gente, para quem quiser acompanhar, ele está... Deixa eu abrir aqui a Lei Complementar. Lei Complementar 214. Opa. Artigo 39. O artigo 39 ele traz as regras para que nós tenhamos aqui o ressarcimento, tá? Então, vamos lá. Resumindo esse procedimento, para que vocês, né, aí vocês podem acompanhando no artigo 39. O contribuinte, aquele que se enquadrar nos programas de conformidade do Comitê Gestor e Receita Federal, nossa, por que agora teve aqui o Código, né, do Consumidor? São esses programas de conformidade ali que estão previstos. Então, não foi à toa que o legislador agora quis nos brindar com o Código do Contribuinte. Né, o Código do Contribuinte aqui, que é mais um Código de Defesa do Fisco, né, do meu ponto de vista aqui, mas por quê? Porque lá vocês vão enxergar, né, diversos programas de conformidade. Então, o contribuinte que estiver enquadrado em um dos programas de conformidade do Comitê Gestor e da Receita Federal, ele terá privilégios. Que privilégios são esses? Quando ele fizer um pedido de ressarcimento dos valores pagos na maior, o fisco, né, o Comitê Gestor e a Receita Federal devem analisar esse pedido em 30 dias. Ele vai ter, então, esse dinheiro de volta em 30 dias? Não. Esse é um prazo de análise. E uma análise prévia, preliminar. Eu não duvido, tá, que nós teremos aqui algumas decisões padrões sendo editadas, né? Olha, está chegando perto de 30 dias, joga padrão, indefiro. Indefiro, e aí começa-se um processo administrativo. Né? Então ele tem 30 dias para falar, se defere ou indefere. Esse é o prazo que é concedido. Então, prazo de 30 dias é para quê? Para devolução? Não, para a apreciação. E 30 dias para aquele contribuinte que tiver em alguns programas de conformidade, né? Que a gente sabe que a maioria dos contribuintes talvez não faça adesão, né? Porque até pelo porte da empresa, a empresa não tem estrutura suficiente, porque aqui, para você entrar num programa de conformidade, você tem que aumentar o seu custo com conformidade. Tem muita empresa que não tem margem para aumentar custo com conformidade. Então, vai simplificar o sistema? Acredito que não, nem tanto se você quiser entrar aqui num programa de conformidade. Nem se você não tiver, né, no programa de conformidade. Mas aqui é um custo maior, né? Olha, você quer ter um privilégio na análise aqui do seu pedido de ressarcimento? Entra num programa de conformidade. 30 dias para apreciação do pedido, não é para o pagamento. Segundo prazo, 60 dias para créditos relativos à aquisição de bens e serviços incorporados ao ativo imobilizado e pedidos de ressarcimento cujo valor seja igual ou inferior a 150% do valor médio mensal da diferença entre créditos e débitos de IBS e CBS apropriados pelo contribuinte. Então, nós teremos um prazo em que o fisco ele vai analisar, né? Ele vai analisar aqui o quanto, né, o contribuinte ele tem de média, né, nos últimos, né, se eu não me engano, não sei se é no último ano, nos últimos 360, enfim, eu não me recordo agora qual é a periodicidade que será analisada. Eu posso até analisar aqui, depois eu me esqueci esse prazo,
enfim, depois eu dou uma olhadinha com calma aqui e trago essa informação para vocês. Mas o fisco ele vai fazer, então, uma média ponderada. Quanto é que você, contribuinte, se eu não me engano, no último ano, quanto é que você teve aqui de crédito e débito? Qual foi a sua média mensal aqui de pagamento do tributo? Se você eventualmente exceder 150% do valor médio, né, da diferença entre os créditos e débitos apurados, você vai ter um problema. Você não vai se enquadrar nesse prazo de 60 dias. Você vai entrar num prazo muito maior, que a gente vai ver daqui a pouco, que é de 180 dias para apreciação. Então, se você for um cara que tem ali uma regularidade na sua apuração, excelente, ótimo. Agora, se você ganhou mais, eventualmente você é um empresário de sucesso e estourou ali nas suas vendas, aí você vai ter problema. Por quê? Porque aqui você vai ter você vai entrar num prazo maior aqui para análise. Por quê? Porque, atitude suspeita aqui. Ninguém pode ganhar tanto assim aqui no Brasil, né? Você tem que ter uma regularidade de vencimentos aqui. Então, mas aqui tem o prazo de 60 dias, ele vai ser aplicado para quê? Primeiro, para situações em que você tenha a análise de créditos relativos a bens e serviços incorporados ao ativo imobilizado. Tá? E para aqueles pedidos de ressarcimento cujo valor seja inferior a 150% daquela média mensal de apuração de IBS-CBS, de crédito-débito. Tá? Se sair muito do padrão, saiu do padrão, aí o fisco pede um prazo maior aqui na legislação. Que prazo é esse? 180 dias. Qual que é a regra, tá, gente? A regra é 180 dias. Então, a regra aqui, se a gente estiver analisando aqui o padrão, muito provavelmente o fisco vai utilizar o de 60 e de 180 dias, tá? Para aquelas operações em que não tiver grande discrepância nos créditos e débitos, você tem o prazo de 60 dias, tá tudo certo, e você tem um prazo que é absurdo aqui. Esse prazo é de análise, tá? Análise do pedido de ressarcimento. Enfim, então aqui o que nós temos é um prazo, né, que foi estabelecido para que seja feita a análise. Se a análise ela não for feita nesses prazos estabelecidos, 30, 60, 180 dias, de acordo com o caso, aí o fisco ele deve obrigatoriamente ressarcir nos 15 dias subsequentes, tá? Contados da conclusão da fiscalização. Acabou a fiscalização, você tem... acabou o prazo, desculpa, acabou o prazo de análise. Não foi feita a análise, contados do último dia do prazo, 15 dias para ressarcimento. Agora, vamos lá. 30, 60, 90 dias para apreciação. Nós tivemos 30, 60, 90 dias, o fisco ele apreciou, só que ele apreciou de forma negativa. Ele diz o seguinte: não concordo com o seu pedido de restituição dos valores. E nesses casos, qual que é o que vai acontecer? Vai se iniciar um procedimento de fiscalização. É um contencioso administrativo, né? Então, aqui nós teremos um contencioso administrativo com direito, né, contraditório, enfim, né, o fisco vai expor os seus motivos, vai se iniciar uma fiscalização, para apuração efetiva, né, desses créditos, e aí o que a legislação traz para a gente é que no fim dessa fiscalização, né, aí a gente tem aqui no parágrafo, eu acho que eu
eu esqueci de colocar aqui para vocês essa... coloquei sim, está aqui. Essa disposição está no parágrafo 5º, tá? Do artigo. Então, caso seja iniciado um procedimento de fiscalização relativo ao pedido de ressarcimento, serão, primeiro, suspensos os prazos, então fica suspenso. Começou a fiscalização. Aqui, importante, tá, gente? Pela leitura do disposto no artigo, no parágrafo 5º, aqui do artigo 39. Ele fala o seguinte, se a Receita ela começar uma fiscalização, então aqui ela ainda não apurou, tá, gente? Ela não apurou. Se ela começar uma fiscalização, ela suspende esses prazos. Então, você vai pedir o ressarcimento, o fisco ele pode começar, ele pode dar início e ele deve dar início, tá? Esse é o padrão. Sempre que você pede a restituição de valores, é aberto um procedimento de fiscalização. Suspende-se esses prazos de apreciação. Então, deu início o processo, o procedimento de fiscalização, esses prazos eles ficam suspensos. E o que acontece depois desse procedimento fiscalizatório? Aí sim, se o fisco não concordar, ele vai deliberar, ele vai falar não concordo, não concordo ou concordo em partes. Agora, se o procedimento de fiscalização ele realmente homologar esses créditos que existem a restituir, 15 dias contado da conclusão da fiscalização para a restituição. Eu não sei vocês, tá? Aqui nós temos um prazo máximo, tá? O prazo máximo do procedimento de fiscalização é de 360 dias. 360 dias. Eu não sei vocês, mas eu acredito, tá, que o ressarcimento ele não será assim tão breve como a gente imagina, né? Ou como está disposto na legislação, em 3 dias úteis. Por quê? Porque os 3 dias úteis é para aquilo que é em conteste, é para aquilo que o fisco quiser te devolver. Olha, eu fiz uma apuração minha interna aqui e estou te devolvendo 10 mil reais. Não, mas você deveria ter devolvido 20, não 10. Não, os outros 10, aí a gente tem um prazinho aqui para contestar. Quer abrir esse prazo? Você quer começar a contestar? Vamos contestar. Aí tem a fiscalização. 360 dias para concluir a fiscalização. Aí tem mais o prazo né, para deliberar. E se der tudo certo, mais 15 dias contados do fim da fiscalização, que pode demorar 360 dias. É tempo demais, né? Então, assim, eu não acredito... esse prazo para restituição é que pode ser um grande complicador. E adiantando, tá? Eu sei que a gente eu pelo menos, eu gosto de comparar, né? Fazer o jeito comparado, enfim, comparar para ver o que está acontecendo fora, mas a gente sabe que a realidade no Brasil ela é completamente diferente de outros lugares. Mas na Itália, por exemplo, esse é um grande ponto de atenção, tá? É um grande ponto de atenção. Por quê? Porque as restituições, elas demoram também muito tempo. Elas são superiores, na Itália, são superiores a 45 dias para restituição. Isso lá já é um absurdo. Tá? Aqui a gente está prevendo 360 para o fim, né, para um prazo máximo aqui do procedimento de fiscalização. Depois, fim do prazo, né, desse procedimento de fiscalização, mais 15 dias para o pagamento. Então, não sei, mas aqui pode ser que seja ainda pior esse prazo para restituição. E por fim, tá, gente, aqui quais são as oportunidades para nós aqui na advocacia, tá? Eu citei alguns aqui e, de novo, tá? Se vocês enxergarem algo a mais aqui, por favor, vamos compartilhando aqui, que eu acho que a gente precisa aqui nesse primeiro momento, né, se
se apoiar aqui para a gente poder entender aqui quais são efetivamente as nossas oportunidades. Então, o primeiro é realizar o estudo de impactos no fluxo de caixa das empresas. Então, num primeiro momento, as empresas elas vão sentir, e quem deixar para fazer esse estudo de impactos quando o split payment estiver implementado, vai ter uma surpresa muito negativa, né? Porque, na verdade, ele não vai fazer um estudo de impacto, ele vai sofrer o impacto, né, sem estudo, ele vai entrar ali num mar revolto ali, sem o preparo para navegar nesse mar. Então, é importante que se tenha esse estudo de impactos. E aí, entendendo os impactos, negociar e realizar revisão de contratos. Então, quem se antecipar hoje, a gente percebe muitas vezes, né, nós elaborando contratos aqui para os nossos clientes, enfim, negociando com fornecedores ou adquirentes dos nossos clientes, a gente percebe que a gente coloca alguma cláusula referente, né, à possibilidade, né, de retenção, de impactos, né, de reforma tributária em contrato, e ninguém contesta, ninguém fala nada, porque ninguém está atento a isso. Tá? Então, é importante que nas revisões contratuais, né, nós fiquemos atentos aos contratos. Então, primeira coisa, o cliente, me manda aqui os contratos que vocês têm com seus fornecedores, com seus adquirentes, para a gente entender aqui como é que eles estão desenhados. Olha, vamos propor aqui, esse contrato está vencido, vamos propor aqui, né, uma reformulação, um aditivo, ou mesmo para contratos que estão em vigor, vamos propor um aditivo aqui para que a gente estabeleça algumas cláusulas, aí é claro, né? Se você tiver pelo fornecedor, vai ser de uma forma, se tiver pelo adquirente, de outra, mas vamos fazer algumas alterações aqui, pensando nos impactos da reforma, e aí não só, né, com base no split payment, mas também, né, na possibilidade do adquirente realizar o pagamento ou não, né, de quem é que vai arcar com o custo financeiro da reforma, se você vai repassar isso para o seu cliente ou não, enfim. A revisão contratual é sem dúvida nenhuma um ponto que vai movimentar, pelo menos no primeiro momento, a advocacia, né? Precificação, tá? E aí a capacitação do financeiro, né? Aqui, precificação é uma coisa que muita gente não leva muito em consideração, né? Muitas empresas ainda não levam em consideração, e isso é uma grande oportunidade, na formação de preço dos seus produtos e serviços, os impactos tributários. Tá? Ou, se levam em consideração, estão levando em consideração a sistemática atual. E aí, o que a gente precisa acompanhar, e aí o professor Gabriel, ele passou para vocês, né, todo o cronograma de implantação, né, da reforma tributária, esse ponto a gente vai precisar, né, acompanhar até, né, até 2033, ali, quando IBS e CBS estiverem em pleno funcionamento, e assim esperamos que seja, né? A gente sabe que em matéria tributária e financeira, né, professor, aqui as emendas e as prorrogações de prazos são constantes, né? Então esperamos que esse prazo até 33 seja realmente obedecido, mas até 2033 a formação de preço, né, dos produtos e serviços, ela deverá ser analisada anualmente. Por quê? Porque a cada ano nós teremos um acréscimo aqui principalmente no IBS, né, a mais e redução de ICMS, de ISS. Então, a precificação ela tem que estar adequada né, com essas alterações, de acordo com o fluxo de implantação da reforma tributária. Então, isso é essencial. Bom, capacitação do setor financeiro. O setor financeiro ele tem que estar atento a isso, né? Principalmente a ideia do split payment, porque o setor financeiro ele pode trazer para a gente, e é o setor financeiro que traz para a gente,
a realidade de fluxo de caixa da empresa. Então, com o setor financeiro, capacitando ele para ele entender como é que vai funcionar essa sistemática, que a gente consegue, junto com o setor financeiro, realizar o estudo de impacto, né, que a gente conversou lá no primeiro item. Bom, uma quinta oportunidade aqui, que essa eu acredito que realmente será excepcional para nós, né, da área tributária. A auditoria dos créditos. A auditoria dos créditos, principalmente com a implantação do split payment, muita empresa, principalmente empresa de menor porte, que não vai ter estrutura suficiente para realizar a apuração interna, né, para que seja feita, né, a validação daquilo que o split payment segregar ali de receita da empresa e de tributos, essa será uma oportunidade enorme, né? Por quê? Porque hoje, né, quando nós entramos numa empresa, e empresas muito bem estruturadas, empresas que têm um setor fiscal e tributário robusto, né, que tem uma contabilidade bem estruturada, e você já acha crédito tributário para restituir, por causa de alteração de classificação fiscal, enfim, por uma série de razões, né, inconsistência entre o contábil fiscal, você já acha ali uma série de créditos a restituir. Você imagina com o split payment, fazendo a retenção de valores e o fisco apurando aquilo que ele deve ou não devolver para o seu contribuinte, para o seu cliente, se nós não teremos inconsistências. Então, e muita empresa não vai ter um financeiro, um setor fiscal e tributário tão aparelhado para conseguir fazer essa validação, né, junto ao que foi, né, toda essa sistemática do split payment, né, ao que foi retido e o que será repassado para o contribuinte. Muitos deles vão aceitar aquilo que foi repassado. E aí tem uma grande oportunidade, realizar realmente uma auditoria, e aí, evidente, né, aqui as restituições de grande vulto, né, de grande monta que nós temos, são sempre aquelas que, com apuração, né, dos últimos 5 anos, que realmente a gente tem ali, né, no agregado ali, valores que geralmente, até para micro e pequenas empresas, você consegue valores altos com a apuração dos últimos 5 anos. Claro, isso a gente vai ter oportunidade mais para frente também. Se o split payment perdurar durante muitos anos, a gente vai ter essa oportunidade também mais para frente. Mas agora, para uma consultoria mensal de validação, de auditoria desses créditos, será sensacional, né? Então, o ingresso nas empresas para validação dessas informações, dos créditos, é uma excelente oportunidade. Outra oportunidade é a de estruturar internamente para a empresa e, claro, e manter a gestão, né, para nós, né, conosco aqui da advocacia, de estruturar um processo ágil de pedido de restituição. Por quê? Porque agora os pedidos a gente viu que os prazos são longos. A fiscalização ela vai ocorrer ali de perto. Então, primeiro, a auditoria ela é importante para quê? Para quando a gente pedir, não só para a gente contestar, mas para que quando nós façamos o pedido de restituição, a gente conseguir antecipar, né, a análise do fisco e entender se a empresa está realmente em conformidade ou não, se realmente nós teremos ali, poderemos ter algum problema, né, com aquela fiscalização que será aberta daqueles créditos. Então, a auditoria é importante para isso. Mas auditoria ok, tá? O crédito é válido, o crédito é realmente devido. E a empresa está redondinha aqui, com todas as obrigações, não tem problema nenhum, podemos pedir a restituição?
temos que estruturar um processo ágil de pedido de restituição, porque os prazos previstos na lei já são longos. Então, se a gente demorar muito para pedir, né, se você não tiver um procedimento quase que automatizado ou, né, um procedimento que obedeça um fluxo bem cadenciado, em que você não perca muito tempo, você já tem ali um checklist, por exemplo, de documentos, né, quais documentos eu preciso para realizar o pedido de restituição, né, quais são aqui os valores, qual que é a estrutura da minha petição aqui do pedido de restituição. Excelente, a gente tem todo esse checklist, isso ajuda a gente a regimentar os documentos necessários. A petição, ela está praticamente, né, pronta, vamos alterar aqui só as informações necessárias para o pedido, né, personalizado, e o acompanhamento da fiscalização e do pedido de restituição. Isso será uma grande oportunidade. Por quê? Porque se a gente realmente tiver as inconsistências que nós imaginamos que nós teremos com o split payment, esse pedido ele é fundamental, né? A estruturação desse procedimento ela será fundamental para a empresa ter o quanto antes esse dinheiro em caixa. E aí, claro, uma coisa que a gente não gostaria de ter, né, como cidadão, mas que a gente adora como advogado, mas o aumento do contencioso administrativo e judicial, né? Isso é inevitável, tá? Isso é inevitável. O STJ tem um estudo, né, que indica um aumento brutal, né, do contencioso em razão da reforma tributária. O próprio STJ fez essa análise e é um aumento brutal do contencioso. Então, nós teremos esse aumento e, principalmente, né, acredito que, com relação, o foco será a não cumulatividade, né? Então, seja no split payment, seja nos procedimentos de compensação, o que vai dar crédito, o que não vai dar crédito, isso é algo que vai movimentar a advocacia, sem dúvida nenhuma. E por fim, né, gente, atenção às novas teses. As novas teses, elas serão desenvolvidas e acho que foi até um favor para a advocacia, né, que os idealizadores da reforma fizeram, porque a gente estava ficando meio sem tese já, né? A gente já estavam acabando, né, a tese do século, né? Eu estava conversando até com alguns colegas, e um colega falou para mim, olha, eu nem queria, mas eu vou ter que ficar rico, né, com a reforma tributária. Eu nem queria mais dinheiro, mas eu vou ter que ficar rico, não é possível, né, porque serão geradas novas teses, não tem como, né, o direito tributário ele vai se movimentar novamente nesse sentido. E as teses são boas, né, assim, para a sociedade não, porque gera muita insegurança, né. Mas aqui, como o nosso foco é oportunidades para a advocacia, para nós é excelente. Por quê? A gente sabe que as teses elas demoram muito para vingar, né? Assim, as teses elas demoram 10, 15, 20 anos para serem julgadas. Mas quando elas são julgadas, você tem ali, né, centenas, né, milhares dependendo do tamanho do escritório, né, dezenas, centenas, milhares de processos de um mesmo tema que não deu absolutamente trabalho nenhum, né, para que você produzisse aquela petição. Os modelos são todos prontos, é tudo padrão. Para a sociedade é horrível, né, mas para a advocacia é um ponto são algumas oportunidades que nós teremos que ficar atentos e aproveitar essas ondas. Então, eu acredito que essas, né, são as principais, analisando o split payment, as principais oportunidades. Aqui eu vejo algumas boas possibilidades, e aí depende da estrutura, né, do escritório e da atuação, né, também do perfil de atuação de cada uma de vocês,
Porque aqui nós temos algumas oportunidades que, evidente, estão mais no preventivo, outras que já demandariam já uma atuação maior no contencioso, né? Então, aqui, aí depende muito do perfil do escritório. Algumas das ferramentas, né, de auditoria, por exemplo, né, dos créditos, de apuração dos créditos de auditoria, dependeriam de ferramentas mais robustas, né? Então, uma tecnologia mais robusta que vocês podem desenvolver ou que vocês podem contratar no mercado, porque evidente, né? Daqui a pouco nós teremos diversas ferramentas que oferecerão esse serviço, né? Como nós já temos outros hoje, né? Para outros tributos. Mas aqui são oportunidades que a gente pode, né, num primeiro momento, né, a questão da capacitação, do estudo de impacto, né, e de revisão contratual, e precificação, esses são serviços que a gente já pode prestar de imediato. Por que de imediato? Porque é um serviço de educação mesmo, que a gente pode começar a fazer com os nossos clientes, de conscientização. Olha, está vindo a reforma, ela já está em vigor, algumas dos seus mecanismos ainda não estão surtindo efeitos, mas olha, o split payment está vindo aqui, provavelmente está vindo aí, provavelmente ele vai impactar no seu fluxo de caixa. Tá? Vamos acompanhando a legislação e as revisões contratuais e esses estudos prévios, eles são importantes para que a gente possa se diferenciar, né, para o nosso cliente, e evidente, né, aí o contencioso a gente deixa para quando efetivamente ela estiver em operação, estiver realmente implantado e se der problemas, né, esperamos que não dê, né, esperamos que corra tudo certo, mas se der errado também, será muito bom para a gente, estaremos prontos para agir e atuar nos interesses dos clientes. Bom, gente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Muito obrigado, agradeço muito a atenção de vocês, foi realmente muito bom passar essas 2 manhãs com vocês e estou aberto aqui, estou à disposição para que a gente possa conversar aqui, dúvidas, comentários, né, concordâncias, discordâncias, e aqui eu fico à disposição aqui de vocês para que a gente possa conversar. Paulo, já aproveito a oportunidade aqui para interagir e valeu a pena ter acompanhado junto com os alunos a segunda parte da aula, porque realmente eu aprendi bastante, né? Eu acho que tem aqui uma série de perspectivas muito novas, muito frescas sobre oportunidades, também sobre a própria estrutura aqui do Split Payment. Então, parabéns pela aula e eu acho que nenhum tributarista aqui dessa aula agora tem outra opção, senão realmente aproveitar ao máximo essas oportunidades, né, que a reforma trouxe, a partir de algumas dificuldades, como você bem apontou. Mas vamos ver aí se os alunos têm perguntas sobre a temática. Poxa, muito obrigado mesmo, professor. Fico muito feliz que tenha acompanhado aqui a exposição e fico feliz se realmente atingir esse objetivo aqui de ampliar, né? Porque a gente tem a troca realmente, né, que a gente tem a oportunidade de fazer aqui nas aulas é importantíssimo, né? Assim, para ampliar e trazer novos horizontes. Então, por favor, gente. Obrigado, Maria Clara. Obrigado pela mensagem aqui no chat. Valéria, muito obrigado também. Obrigado pela mensagem. Excelente. Espero que tenham gostado mesmo. E aguardo aí as considerações. Fiquem à vontade, tá, gente? Quem tiver alguma consideração pode... Obrigado, Jacó. Obrigado mesmo, viu? Obrigado, professor. Legal. Obrigado, já estou seguindo no Instagram. Legal, obrigado mesmo. Sigam o professor Gabriel também, que também está lá nas redes. Eu estou lá, eu posto pouco, mas eu estou sempre ali. Boa. Obrigado mesmo, viu, Karine? Bom, gente,
Se vocês... Obrigado, Cíntia, eu que agradeço. Obrigado, Isis. Ótima aula, excelente. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Fico muito feliz que tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês têm os meus contatos, tá? E aí podem ficar à vontade aqui para que a gente possa manter esse contato e continuar aprendendo juntos aqui. Obrigado, Alessandra. Fico muito feliz mesmo. Obrigado mesmo, viu, gente? Ronaldo, os 2 dias, grande aprendizado, excelente. Obrigado, viu, Ronaldo? Excelente, gente. Muito obrigado mesmo. E agradeço ao suporte aqui da ESA também, que é sempre muito prestativo e está sempre aqui para auxiliar. É que agora eu tô aprendendo um pouquinho mais, professor, a utilizar aqui a tecnologia, então eles não têm tanto mais trabalho comigo, mas eles já tiveram muito trabalho comigo aqui, viu, Bruno? Até... Você estava aqui comigo, porque você facilitou bastante a minha vida. Até eu aprender aqui. Muito bom, gente. Agradeço muito. Até a próxima oportunidade. Fico muito feliz aqui que tenham gostado. Um abraço e até a próxima, tá, gente? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.